Olá, professor Mitsu, estaria aqui falando agora sobre o procedimento comum. O procedimento comum, ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo, como falamos no vídeo anterior. O procedimento comum, a estrutura do procedimento comum ordinário e sumário é praticamente a mesma, basicamente a mesma, tá? E a primeira fase do júri também é praticamente idêntico ao procedimento comum ordinário e sumário. Vai mudar só ao final, em que o juiz ele tem decisões diferentes. No procedimento comum ordinário e sumário, que tem a mesma estrutura, a diferença entre os dois é basicamente duas coisas. Primeiro, o número de testemunhas no procedimento comum ordinário é no máximo 8. No procedimento comum sumário, são no máximo 5. O prazo para a designação de audiência para o procedimento comum ordinário tem um prazo máximo de 60 dias. Já para a designação de audiência no procedimento comum sumário é no máximo 30. Então, basicamente, a diferença entre o procedimento comum ordinário e sumário é basicamente isso, o número de testemunhas e o tempo para a designação de audiência. Bom, como que é a estrutura do procedimento comum? Eu gravaria um novo vídeo, só que é esquematizado, colocaria no papel e esquematizarei lá as etapas do procedimento comum. O procedimento comum ele inicia com o inquérito policial. O inquérito policial com todas as diligências possíveis para levantamento de prova documental, testemunhal, e ao final do inquérito policial, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele faz um relatório policial, apontando indícios de autoria, participação e a materialidade delitiva. Indícios de autoria e participação, mas em relação à materialidade tem que ter a prova concreta. No caso, o exame de corpo de delito, o exame cadavérico, né? Ele atesta isso. Depois do inquérito policial ser relatado, tiver o relatório policial lá, aí ele remete para o juiz ele dá vistas ao processo e envia para o Ministério Público. O Ministério Público ele pega o inquérito policial e vê se tem possibilidade, condições da ação, pressupostos para a ação, se tem legitimidade, se tem justa causa para a ação. O Ministério Público ele vê tudo isso. E aí ele realiza a denúncia. Se vê que está tudo certo, ele realiza a denúncia. Depois de realizada a denúncia, ele remete para o juiz. O juiz ele vai ter duas opções. Ou ele rejeita a denúncia nos termos do artigo 395 do CPP, ou ele recebe a denúncia, se caso essa denúncia estiver de acordo com o artigo 41 do CPP. Se o juiz ele receber a denúncia, são 2, 3 linhas em que ele recebe a denúncia. Se o juiz receber a denúncia, ele tem que necessariamente citar o réu. Ele cita o réu para o réu responder à acusação. É a primeira peça de defesa, né? Tanto do advogado particular, o dativo, quanto da Defensoria Pública. É a primeira peça de defesa. Aí, depois da resposta à acusação, o juiz ele tem a opção de absolver sumariamente ou não absolver sumariamente nos termos do artigo 397 do CPP. Caso fique constatado que existe uma excludente de licitude, uma excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou que o fato não constitui crime, ou que o réu que está sendo acusado, ou os réus que estão sendo acusados, está comprovado que ele não praticou da ação delituosa. Bom, isso aí é uma hipótese em que o juiz ele pode absolver sumariamente. Caso o juiz não absolva sumariamente, ele vai designar uma audiência, né? Ele vai designar uma audiência para ter os atos, né, instrutórios da audiência. É uma audiência de instrução e julgamento. Por isso que chama audiência de instrução e julgamento, que vai instruir o processo e posteriormente o juiz vai julgar, né, vai dar uma sentença. O juiz, ele vai designar uma audiência. Dentro da audiência, primeiramente, vai ter a declaração do ofendido, né, depois a inquirição das testemunhas de acusação, depois a inquirição das testemunhas de defesa, acariação, perícia, vai ter reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, o último ato é o interrogatório do réu. Né? O interrogatório do réu, ele compõe, né, faz parte da ampla defesa, no caso do júri plenitude de defesa, mas a ampla defesa que se divide em autodefesa, que no caso o interrogatório é um meio de defesa, né, do acusado, e a defesa técnica, que quem faz a defesa técnica é o advogado particular, o advogado dativo, a Defensoria Pública. Bom, depois de instruído, depois de todos os atos da audiência, o juiz ele pode fazer as alegações finais orais ou as alegações finais em forma de memoriais, que é a mesma coisa, né? As alegações finais podem ser orais ou pode ser escrita. Quando é escrita é chamado de memoriais, uma peça que é muito recorrente na prova da OAB, tanto a resposta à acusação quanto os memoriais. São recorrentes nas provas da OAB. Bom, depois de analisados os memoriais, primeiramente do Ministério Público e depois da defesa, o juiz ele tem que decretar uma sentença.
Essa sentença pode ser várias espécies de sentença: absolutória, no caso do procedimento comum ordinário e sumário, sentença absolutória, sentença condenatória, sentença desclassificatória, sentença declaratória de extinção da punibilidade, ou talvez uma sentença declaratória de perdão judicial. Então, pode ser várias espécies de sentença, tá ok? A condenatória pode ser parcial, pode ser total. Parcial pode ser total nos termos que está a denúncia, ou parcial, alguns termos que contém a denúncia. Mas esse é o procedimento comum, ordinário e sumário. Espero que tenha esclarecido para vocês. Gravaria um novo vídeo e farei um esquema sobre o procedimento comum ordinário e sumário, e falar aí também sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri. Até mais, tchau, tchau.